dia, boa noite. Quem é que está feliz com Jesus nessa noite? Quem é que já foi impactado pela presença de Deus nessa noite? É até uma responsabilidade agora, né, pastor? Amém? Eu não quero me alongar demais tomando seu tempo. Então vamos para a palavra de Deus. Depois vamos fazer mais uma oração. Então fique de pé, vamos ler o texto em pé. Se eu fico de pé, vocês ficam também, amém? Graças a Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 33. Vou ler aqui para que a gente possa ler todos juntos. Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Espírito de Deus, estamos na Tua presença, Pai. O Senhor tem falado conosco e ministrado aos nossos corações, querido. Eu tenho visto um fluir do Senhor, um agir do Senhor nesta noite. É sobrenatural o que o Senhor está fazendo aqui, Pai. Nós passamos, Senhor, por um homem invisível que vê uma ressurreição. Nós passamos, Pai, pela restauração de corações quebrados. E agora nós vamos nos posicionar em aliança em Ti. Querido Espírito Santo, que não seja a minha limitação humana que impeça o Teu agir. Tem corações abertos aqui, querido. Meu querido amigo, tem pessoas aqui que precisam ter um encontro contigo, Pai. Meu querido, o Senhor reservou um encontro com homens neste lugar. Espírito de Deus, Tu tens toda a liberdade para falar aos corações. Querido Espírito Santo, fale mais uma vez, faça eu querer em nome de Jesus. E aquele que concorda e crê, diga amém. Amém. Sente-se em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança de Deus. Você percebe que a gente vem progredindo nessa noite? Que nós passamos por alguns lugares nessa noite? Deus vem nos conduzindo. Hoje você viu um ambiente onde Deus ressuscita, onde um homem que muitas vezes não é visto, não é lembrado, apesar do seu trabalho, apesar do seu esforço. Homens invisíveis. Eu achei muito bom esse tema, porque às vezes é o que você é, né? Você é um homem que está trabalhando e ninguém está vendo, que está se esforçando, que está amando e ninguém está vendo. Mas também nós passamos por um momento onde Deus nos quebrou. E foi exatamente o que eu senti quando eu vi aquele vídeo. Eu me senti quebrado por Deus. É impossível um pai ver um vídeo como esse e não ser quebrado. E isso representa o amor de Deus. Representa o que Deus fez. E para encerrar eu quero falar um pouquinho sobre a aliança. Sobre estar aliançado em Deus. Você sabe que eu preparei um grande esboço. O Rafa estava bravo comigo. Ele falou: Gabriel, tu não quer me mandar o resto da Bíblia não? Porque eu mandei um monte de texto. Eu mandei um monte de texto para ele. Só que eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou: nem leva teu esposo, esquece ele. Deixa ele para trás, porque eu tenho algo para falar. Deus quer falar, pastor, hoje com homens que vão sair daqui aliançados em Deus. Há uma aliança de Deus para a tua vida. Há uma convocação de Deus. Nós lemos um texto onde há uma promessa de aliança. Onde há uma promessa que Deus faz de se aliançar com o povo. E em cima desse texto, falando a respeito dessa promessa, Deus falou ao meu coração, a respeito de uma aliança que Deus quer fazer com o seu povo. Essa aliança é interessante, porque ela vai contrastar uma antiga aliança. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver a aliança da lei. A aliança da lei era marcada por aparência. Era marcada por algo externo, algo que você olhava e você via, é bonito. Tem cara, tem jeito, tem forma. Essa era a aliança da lei. A aliança da lei era uma aliança marcada por uma superficialidade.
Onde você olhava para o Gabriel, talvez o Gabriel estava de terno e gravata. Talvez ele não estava de boné em cima do púlpito. Talvez ele falava bonito, como o Josi falou. Pô, eu não sei falar bonito, tem pessoas que falam melhor que eu. Talvez essa antiga aliança era marcada por isso, por aquilo que podia ver. Só que aí vem Jeremias, Ezequiel e Isaías, eles vão falar de uma nova aliança. Uma aliança que vem com Cristo. E nessa nova aliança, o que acontece não é algo que é visto simplesmente externo. É uma mudança que parte de dentro. É algo que penetra no coração. É uma transformação interna. E eu quero falar dessa aliança para a qual Deus está te chamando. A Bíblia está falando e está mostrando neste texto que nós lemos, que a antiga aliança ela teve um problema. O homem tinha regras, o homem tinha preceitos, o homem tinha um monte de coisa para seguir, mas ele não tinha a capacidade de executar nada daquilo. Então o homem ele se achegava a Deus, ele se aproximava de Deus, ele adorava a Deus, mas Isaías vai falar: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí Jeremias vai profetizar uma nova aliança, e ele vai dizer o seguinte: nessa nova aliança não é da boca para fora, não é uma aparência apenas, não é algo que parece ser, é algo que brota do interior, é uma transformação que brota do interior. Aleluia. Hoje eu vou devagarinho, tá, meu irmão? Hoje a gente vai bem, hoje vai ser um bate-papo. Sabe, você estava aqui. Enquanto você escutava os louvores, você escutava a palavra, você assistia aquele vídeo, algo se movia dentro de ti. Alguma coisa te impulsionava. Sabe o que era? Era um chamado para uma aliança. Era um chamado de Deus para uma aliança. Hoje, pela manhã, Deus falou comigo a teu respeito. E hoje Deus estava falando sobre pessoas que saíram daqui aliançadas. Escute isso aqui. Talvez você está dizendo: eu vim aqui por um convite. Eu vim aqui porque fulano me chamou e dessa vez eu não podia recusar. Eu vim aqui porque eu tenho que pagar minha cota. Eu já estava semanas sem vir no culto, pastor. Só que não foi por isso. Deus te chamou aqui porque hoje Ele quer estabelecer uma aliança contigo. Hoje Ele quer se aliançar na sua vida. Eu quero que você entenda algo que a Bíblia fala sobre essa nova aliança. A antiga aliança era marcada, nós podemos ver, quando Jesus ele passa por uma figueira. E aquela figueira ela estava cheia de folhas. Ela tinha uma aparência bonita. Mas quando Jesus vai tentar pegar fruto daquela figueira, não tem nada. Aquilo era uma parábola encenada. Representava Israel na antiga aliança, onde tudo era bonito, onde tinha sacerdote, onde tinha um templo bonito, onde tinha um véu, mas não tinha intimidade e relacionamento com Deus. E sabe o que acontece, meu irmão? Você precisa de algo na tua casa. Você precisa causar um impacto nessa sociedade. Você precisa talvez ser um agente transformador, pois é o que Deus te chamou para fazer. É o chamado de Deus para o homem de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: não é a tua boa aparência, não é o teu cargo, não é o dinheiro que você tem, não é o dinheiro que você tem na conta bancária. Sabe o que vai fazer você alcançar um impacto nessa sociedade? É o que está nascendo dentro de ti. É algo que está nascendo dentro de ti. Talvez vão olhar para ti e vão dizer: é uma figueira, não tem nem tanta folha, mas fruto ele está gerando, mais fruto ele dá, aleluia. O Espírito Santo quer mudar algumas essências aqui. O Espírito Santo quer brotar dentro de ti. Jeremias uma vez falou: eu quis parar de falar em teu nome, eu quis parar de pregar, estava difícil. Porque, querido, ser um homem de Deus não é fácil. Se o homem lá fora já não é fácil para ele, ser um homem masculino hoje é difícil. Os caras querem impor um padrão onde, não, vamos usar uma maquiagem. Vamos de repente botar aqui um umbigo de fora. Já não é fácil para qualquer homem que quer ser homem. Mas um homem bíblico, um homem de Deus, ele vai encontrar dificuldades que no mundo não tem. No mundo vão olhar para ti e vão dizer: está vendo aquela menina ali? Gata, eu pegava. E tu vai dizer: não, eu consagro meus olhos ao Senhor. No mundo vai dizer: não, mas mente para ele, para você ganhar vantagem. E você vai dizer: não, porque eu tenho uma vida enraizada e firmada no Senhor. Às vezes é um peso, às vezes é uma bronca difícil mesmo, meu irmão, é um B.O.
Só que Jeremias um dia reclamando, ele disse, estava difícil. E eu falei que não vou mais falar no teu nome. Só que quando eu disse eu não falarei mais no teu nome, algo me ardia no coração, como um fogo que me ardia nos ossos, e eu digo, eu não posso não falar de ti, eu não posso não estar contigo, eu não posso não caminhar contigo. É isso que um homem de Deus vai fazer, não tem para onde correr. Eu me lembro de Jesus pregando um sermão difícil, e estava todo mundo indo embora, daí de repente Jesus olha para os discípulos, não quer ir embora também. E um olha para ele e diz, para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou correr? Aleluia! Tem um reformador que disse, estar contigo e te servir é difícil, Senhor. Mas estar longe de ti é impossível. Sabe o que essa nova aliança vai fazer contigo? Ela vai fazer você entender que estar longe dele, que não estar com ele, que a sua vida não estar na mão dele é impossível, é intragável, não tem como eu viver uma vida distante dele, aleluia. Abra comigo Ezequiel, capítulo de número 36, o versículo 25. Ezequiel 36, o versículo 25. A Bíblia diz assim, então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Preste atenção nesse ponto. Eu vos darei um novo coração, e derramarei dentro de vocês um espírito novo, e arrancarei o vosso coração de pedra, e vos abençoarei com coração de carne. Sabe o que é essa nova aliança? É uma mudança de coração. É uma mudança de coração. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Quando o nosso irmão estava pregando sobre uma vida restaurada, ele estava falando, esse coração de pedra vai ser quebrado. Esse coração de pedra vai ser quebrado, vai ser arrancado, e um novo coração vai entrar ali. Sabe qual é o posicionamento dessa nova aliança, pastor? Não é reforma. Sabe o que é reforma? Reforma, eu tenho aqui a igreja bonita, eu vou mudar a cor da parede. Reforma, dá um tchau, quem já reformou a casa já? Alguém já reformou a casa? Meu Deus, ninguém reformou a casa aqui. Está na hora de dar um novo ar, meu irmão. Reforma é mudar a parede, é mudar a aparência. Só que sabe, o evangelho não é uma reforma na tua vida. Ele quebra tudo e faz tudo novo. Ele não vai construir sobre um antigo alicerce. Ele está dizendo, eu vou entrar na tua vida, e todas essas bases que você tem, toda essa segurança da força do teu braço, todo esse teu ego e essa convicção vai ser quebrado um a um. O Josi muito bem falou, às vezes Deus nos leva para longe, e ali Deus começa um trabalhar. Ali Deus começa um trabalhar, e eu estou falando para homens que estão sendo quebrados. Eu estou falando para homens que estão sendo amassados por Deus. É semelhante o vaso na mão do oleiro. A Bíblia diz que um dia Jeremias foi até a casa do oleiro a pedido do Senhor, e o oleiro estava lá trabalhando. Alguém sabe como é feito um vaso de barro? Como é que o oleiro trabalha? Tem uma roda, ele tem um pedal tipo os bateristas ali, sabe? Fica pedalando, e ali aquele barro vai indo. E ele vai construindo o vaso dele, vai formando. Jeremias, ele vai até a casa do oleiro, e ele vê um vaso que está sendo feito, e está sendo construído, e algo está acontecendo ali. Porém, aquele vaso se quebra na mão do oleiro. E aí Deus chega para Jeremias e diz, Jeremias, eu não posso fazer isso com vocês. Por acaso eu não posso fazer como esse oleiro fez ao vaso? E sabe o que Deus está falando ao meu coração aqui? Deus está fazendo isso com alguém. Tem pessoas aqui que estão na mão do oleiro. Gabriel, por que eu estou com essa dificuldade financeira? Gabriel, por que está acontecendo essa luta que eu não entendo? O porquê que eu me sinto sozinho? O porquê que os meus amigos me abandonaram? Por que parece que eu estou em meio a um deserto? Deus está dizendo, você está sendo quebrado na minha mão. Eu estou com a sua vida na minha mão. Ela foi desfeita, mas agora eu vou reconstruir, aliançado na minha pessoa e aliançado em mim, aleluia. Gabriel, está difícil a caminhada. Você está na mão do oleiro. Sabe o que é legal, pastor? É quando eu sou quebrado na mão do oleiro. Sabe qual é a diferença de nós que estamos aqui para alguém que está no mundo?
Quando alguém está no mundo quebrado, não tem para onde correr, meu irmão. Não tem para onde correr, porque homem não chora, não é? Mas quando eu sou quebrado, eu vou aos pés do Pai. Eu me atiro aos pés do Pai. E Deus está dizendo aqui nesse texto: eis que eu arrancarei o coração de pedra e eu vos darei um coração novo. É o que Deus está fazendo na tua vida. É por isso que tu não está entendendo. Deus tem te cercado por onde quer que você tenha passado. Você tem ido a um lugar e a porta fechou. Você foi a outro e não era por ali. De repente você se vê em um lugar que tu pensa: não fui eu não decidi estar aqui, não foi o meu plano. E Deus está dizendo: é porque você entrou no meu plano. Você está aqui nesta noite porque Deus te trouxe. Ele tem um plano para a tua vida, Ele quer mudar algumas coisas. Aleluia. Tem uma mudança de Deus para a tua vida. Às vezes tu não vai entender o que é necessário. Sabe, eu me converti acho que há 14 anos atrás. Então agora, imagina, eu tenho 18, né? Então 14 anos atrás, cara de 18, dá pra ver, né? Hoje eu tô com 31. E durante esses anos, eu vi alguns homens ser quebrados, pastor. Eu fui agora, semana passada, em Santa Clara do Sul. Passada não, mês atrás, em Santa Clara do Sul, para a consagração de um amigo meu como pastor. Hoje ele está sendo ungido como pastor, Deus está honrando a vida dele. Só que sabe o que eu me lembro? Esse meu amigo, eu aceitei Jesus na sala dele. Na sala dele eu confessei Jesus, pastor. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro um tempo onde nós saímos para pregar. E esse rapaz, a mãe dele tinha câncer. E um dia ele saiu para pregar, para fazer a obra de Deus, não tinha carro. Era de ônibus quando não era a pé. Quando a gente não tinha que caminhar em jejum de tarde, pastor. E a gente passou um dia, pregou de tarde, pregou de noite. E daí quando ele está saindo do culto, ligam para ele: tua mãe está no hospital, está na UTI. E a gente foi, era o hospital de Alvorada, foi de a pé, tinha acabado o dinheiro da passagem. Tudo quebrado lá em Alvorada. Tudo sem dinheiro, meu irmão. Não é que nem aqui, vocês são prósperos, em nome de Jesus. Lá nós era quebrado. Só que a gente parou na frente da UTI, não podia entrar. Era onde entrava as ambulâncias, a gente sentou lá. E começou a orar a Deus. Sentamos na calçada, num cordão assim, Jesus. Na calçada. Ele tinha pregado de tarde, se não me engano. Pregou à noite, fomos a pé até o hospital. Fazendo a obra de Deus, servindo Jesus, pastor. A mãe dele estava morrendo lá dentro do hospital. E aí eu vi um dos testemunhos que me marca até hoje. Passou uma pessoa, ela nos deu uma oportunidade, ele se levantou e pregou Jesus para aquela pessoa. E falou: Jesus te ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma. E a mãe dele estava ali morrendo. E ela veio a óbito, ela faleceu. E sabe o que eu entendo? Hoje você vê aquele homem sendo levantado por Deus. Era um homem que pregava a Cristo e amava a Cristo mesmo quando a sua mãe estava na beira da morte. Hoje você talvez vê alguém sendo levantado, um pastor jovem, e tu se pergunta: cara, como isso? Existe uma história. Sabe o que Deus está querendo te dizer? Ele quer construir uma história em ti. Paulo, quando ele pregava, ele dizia: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Tem homens aqui que vão sair nessa noite aliançados. E você está se perguntando o porquê dessa luta. O porquê parece que essas coisas acontecem comigo. O porquê parece que é um pouco mais difícil. Porque, querido, homens que vão impactar esse tempo são homens marcados por Deus. São homens que carregam as suas marcas. São homens que têm as costas marcadas pelas batalhas. Mas são homens que vão se levantar como generais de Deus e vão fazer a diferença nesse tempo. Aleluia. Gabriel, por que parece que eu tive que abrir mão de tudo e eu tive que entregar tudo? Porque parece que é tão mais difícil. É uma marca que Deus está deixando na tua vida. Deus está marcando a tua vida e dói mesmo ser marcado. Dói mesmo carregar as marcas, mas é esse o homem que Deus está levantando. Porque alguém um dia vai olhar para a tua vida e vai dizer: o que aconteceu? Deus marcou e Deus levantou. Deus marcou para dizer: esse é meu, mas colocou em lugares elevados porque Ele é meu. Aleluia. Escute o que eu vou te dizer agora. Há lugares altos para a tua vida. Há lugares altos para a tua vida. Você, se é um homem de Deus em Lagoinha, Carlos Barbosa, você não é qualquer um, meu irmão.
Você não é só mais um que anda por essa cidade. Não se engane, você pode trabalhar nas mesmas empresas, pode frequentar a mesma escola, pode ir no mesmo mercado, na mesma padaria, mas você carrega algo dentro de ti, você carrega uma essência de Deus, aleluia. E às vezes precisa ser marcado. Às vezes precisa, meu irmão. Porque é nessas marcas, é nesses desertos onde não tem outras vozes, onde não tem mais ninguém falando que a sincronia não dá certo. E aí Deus fala, pastor, é no teu pior deserto que você vai conhecer a Deus mais profundamente. Alguém se lembra da história de Jó? Deus me livre passar pelo que Jó passou. Jó foi profundamente provado, meu irmão. Mas lá no final daquela prova ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de verdade. Sabe o que Deus está fazendo com homens aqui? Ele está marcando, Ele está permitindo passar algumas coisas, porque Deus quer entrar na tua história, mudar a tua história e fazer algo diferente, aleluia. Tua família não precisa de um homem frágil, meu irmão. Tua família não precisa de um bombonzinho, precisa de um homem experimentado. Se por ti está difícil passar o deserto, se por ti tu não consegue, faça pelos teus, faça pelo teu filho, faça pela tua esposa, faça pela tua igreja, porque Deus colocou dentro de ti gerações, pessoas que através do que Deus faz na tua vida, serão marcadas por Deus, aleluia. Só não desiste, irmão, só não desiste, vai até o fim. E agora eu ministro para ti e vamos calminho mesmo. Vamos calminho mesmo, porque é assim que Deus quer falar, e Deus fala ao meu espírito que tem pessoas aqui que estavam a ponto de desistir. Teve pessoas orando dizendo: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu não tenho energia, Senhor, eu não tenho ânimo para caminhar. E Deus está dizendo: eu te trouxe essa noite, eu vou firmar os teus pés, estabelecerei a minha aliança, e tu serás marcado pela minha vida, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus do céu, nem sei quando eu entrei aqui. Contabilizando. A hora que acabar, diz assim: opa, encerrou que eu termino. Senão a gente vai até meia-noite. Sabe o que me chama a atenção, pastor? Ezequiel 36 fala da promessa de uma nova aliança. Ezequiel 37, Deus leva ele para um cenário um tanto incomum. Deus pega Ezequiel e leva para um vale. Vale em si já não é muito legal, né? É um ambiente estranho. Só que naquele vale tinha morte. Era um vale de ossos secos. Deus estava levando Ezequiel porque queria falar com Ezequiel e mostrar algo para Ezequiel. Sabe o que me chama a atenção? Nesse vale de ossos secos, Deus vai dar algumas instruções para Ezequiel. Ezequiel vai ministrar sobre aquele lugar, e aqueles ossos vão se fundir um ao outro, vão criar carne e vão virar um exército. Só que antes disso, o que me chama a atenção é que esse texto vem logo depois da palavra da nova aliança. Ou seja, primeiro tem uma nova aliança e depois tem um novo exército. E eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Primeiro tem uma nova aliança e depois se ergue um novo exército, aleluia. Escute o que eu vou te falar. Deus está te levando para um lugar de aliança. Deus está te levando para um lugar de encontro. Deus talvez tirou algumas coisas da tua vida. Deus permitiu uma escassez, permitiu algumas coisas. Porém, Ele, no próximo capítulo, sabe o que Ele quer fazer contigo? Ele quer te alistar num exército. Ele quer fazer você se unir a um exército. Ezequiel, quando vê aquele vale de ossos, pergunta. Deus pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? Eles podem ganhar vida? E Ezequiel não é bobo nem nada. Eu não sei, quem sabe é tu, Senhor. Se eu disser que pode, eu não tenho poder, mas tu tem. Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. E daí Deus diz: então profetiza. Profetiza para eles. Ezequiel profetiza e quando vê osso junto, imagina que cena aterrorizante, meu irmão. Tu tá no meio de um osso, quando vê começa a se formar uns cadáveres ali, um zumbi. Daí o osso vem no osso, cabeça com cabeça, daqui a pouco começa a criar tecido, carne, e tem um monte de cadáver ali. Um monte de cadáver. Cara, o milagre parecia que estava acontecendo.
Tem um monte de gente, mas está tudo morto. Já tem corpo, os ossos estão juntos, mas ainda está morto. Daí sabe o que Deus fala? Isso aqui agora profetiza o Espírito. Porque quando o Espírito soprar, daí é novo coração e é nova vida. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez hoje tu está dizendo assim, cara, eu estou caído. Eu estou à beira do caminho. Eu estou sem força, mas Deus te trouxe aqui para te alistar no exército dele. Aleluia. Para se alistar no exército dele, tem lugares para onde Deus quer te levar. É preciso essa marca. Eu me lembro, pastor. Quando na minha juventude eu comecei a pregar. Hoje eu tenho um carro, um carrão. Tenho um Onix. Mas há 14 anos atrás não tinha um Onix. Eu andava a pé e fazia mesmo. Pensa assim, ó, crente novo convertido, parece que é mais crente, né, pastor? Né, meu irmão Silas? Dá um glória a Deus mais alto. Eu gritava mais alto que tu, Silas. Uma vez eu me lembro a cena, pastor, minha cunhada estava na frente de mim, assim, ó, no coral, e eu dei um glória a Deus, ela fez assim. Gritava, berrava. Crente novo é meio maluco, e eu me lembro que eu era convidado para pregar em alguns lugares. E eu achava interessante, Senhor, nas igrejas grandes nada disso acontece. Mas nos lugares pequenos parece que algo sobrenatural acontece. Deus me levava para um bairro que se chamava Olaria, lá em Cachoeirinha. Alguém conhece? Pensa numa vila braba, meu irmão. Eu chegava lá, uma irmãzinha do círculo de oração. Tá gravando a live? Eu vou gravar. Na época ela tinha mais barba que eu, irmã. Aquelas irmãs bem pentecostal. Era minha turma, galera. Era aqueles crentes malucos. Eu perguntei para Cris, como que tu se apaixonou? Foi Deus. Meu amigo falava, Gabriel, só Deus para te dar uma mulher. Cara, eu andava com uma calça social no umbigo. Andava com uma camiseta social para dentro da calça. Não tinha barba e tinha cabelo arrepiado. Me chamavam de cacatua. Cara, só Deus para me dar uma esposa. Não tem da onde, né? Uma esposa linda ainda. Glória a Deus por isso. Até errei as palavras. E eu ia lá pregar naquele lugar. Ia de ônibus, pegava 2 ônibus para ir. Era de Alvorada, ia para Cachoeirinha, Gravataí, nem me lembro. E eu pregava, sabe qual era o meu púlpito, pastor? Era um bar. Nós íamos num bar que eles abriam espaço para a gente pregar e evangelizar. E naquele bar tinha uma mesa de snooker. Essa irmã, ela levava uma caixinha de som estilo Deus e Amor. Sabe aquelas? Sabe? Era essas daí. Tudo estourado. Nós botávamos naquela mesa de bar. E ali eu pregava Jesus. E eu pregava para 2, 3 bêbados às vezes. E eu pensava, Senhor, eu vejo os caras pregando nos Gideões. Quem é que lembra dos Gideões? E o Senhor disse que me chamou para pregar, mas eu prego no bar. Eu prego no bar, eu prego numa casa. Eu me lembro que tinha um bairro. Meu Deus, agora eu vou revelando os lugares, tá? Agora até me fugiu o nome. Do lado, lá em Porto Alegre, divisa com Alvorada, Porto Verde, tem um bairro que se chama Timbaúva. Alguém conhece? Meu Deus do céu. Se tu não conhece, nem queira. Eu ia pregar naquele lugar. Uma igrejinha pequenininha também. Às vezes ia pregar, tinha 5 pessoas. Só que eu não tinha carro. Eu tinha 2 caminhos para ir para lá. Ou eu andava 45 minutos da minha casa, a pé para lá, e passava pelo meio de um valão. Tinha que passar um valão, porque tem um valão entre Alvorada e Porto Alegre. Ou eu pegava um ônibus, dava uns 30 minutos, e depois caminhava mais 45 minutos, só que sem valão. Na maioria das vezes eu preferia sem valão. Só que às vezes não tinha grana, meu irmão. Não tinha grana nem para passagem. Daí nós metíamos um jejumzão. Botava a terninha embaixo do sol. Sapatinho bonitinho e ia, ó, com a Bibliazinha. Chegava lá, meu Deus, pensa o cheiro que o cara já estava, né? Já estava voando, já não era nem na asa do Espírito. Era isso aí, mas é verdade mesmo. Só que acontece que chegava um momento que tinha o valão na frente ali. E o valão vinha às vezes até a canela, às vezes até a cintura. Sabe o que tinha que fazer? Tirava o sapatinho, tirava a meia, arremangava as calças, atravessava o valão e ia pregar para 5 pessoas. Deus faz isso às vezes e tu pensa, Senhor, isso é uma humilhação. O Senhor me humilhou? Não, o Senhor me marcou. Hoje eu prego para homens em Lagoinha, Carlos Barbosa, mas eu sei, Deus marca pessoas. Deus marca pessoas. Gabriel, mas essa dificuldade do trabalho é Deus te marcando. É Deus marcando a tua vida. Eu quero que você entenda, meu irmão, vai chegar o momento que você vai dizer, você vai estar em lugares altos, vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena.
valeu a pena. Eu não sei o que você está entregando para Jesus nessa noite. Eu não sei o que você colocou na mão dele, mas Deus está dizendo: eu estou te aliançando. Você sai daqui com uma aliança e sai daqui com uma promessa. Aleluia. Se coloque em pé. Hoje eu estou sem pulmão. Tu viu? Até tentei gritar. Hoje não deu. Só assim, pastor, para parar um pentecostal. Tira um pouquinho mais fraco. Hoje pela manhã, pode apagar as luzes, já vou orar, vou fazer apelo. Hoje pela manhã, eu não estava brincando, Deus falou comigo a teu respeito. Eu estava orando, tendo um devocional com Deus, e eu tenho um caderninho de oração, eu tenho os tópicos por tópicos ali, sabe, pastor? E eu vou meus tópicos ali, né? Tem pessoal que diz: Gabriel, tu tem um problema psicológico. Até o Rafa disse: Gabriel, tu deve ter um autismo, porque é tudo muito, sabe? Até minha oração, tem um caderninho, eu vou seguindo linha a linha, para não esquecer de ninguém. Só que eu estava orando ali, eu sempre vejo pastores chegarem no horário que o pastor chega, e o pastor não chegou. Alguma coisa diferente aconteceu. E de repente Deus falou: guarda o caderninho. Deixa o caderninho, a gente fala sobre esse caderninho outra hora. E eu comecei a orar. E o Espírito Santo me levou a pensar em Lagoinha Carlos Barbosa. E Deus me fez ver generais de Deus, pastor. Pessoas de posição. Pessoas que vão fazer a diferença. E Deus falou: meu coração tem generais adormecidos. Aleluia. Tem pessoas que caminharam com Deus, andaram com Deus, tiveram uma jornada com Deus e estão adormecidos. Tem pessoas que não conhecem a Deus, mas que Deus vai levantar. Deus quer levantar um exército em Lagoinha Carlos Barbosa, e você pode fazer parte desse exército. Eu quero que você feche seus olhos, que eu vou ministrar algo no seu coração. Deus tem falado contigo, meu amigo. Sabe esse desejo que você acende no coração? Esse desejo de fazer algo para Deus? Sabe essa saudade que você sente de viver algo com Deus? Deus está dizendo: tem posição para ti. Tem posicionamento para a tua vida. Aleluia. Deus te chamou aqui para você entender que mesmo que você seja um homem invisível para as pessoas, Deus está te vendo. Deus quis te mostrar que pode ser que você seja quebrado, mas Deus quer te aliançar, e Ele quer te levantar como um general de Deus neste lugar. Aleluia. Deus começou agora a te lembrar de coisas e sonhos e projetos e promessas que você fez para Deus. O Espírito Santo começa a trazer à tua mente agora pessoas que caminharam com Cristo. Ele começa a te mostrar e te lembrar das vezes que tu pregou, das madrugadas que você chorou, das noites que você adorou a Deus, dos lugares aonde Deus te usou. Ele está dizendo: eu tenho propósitos ainda maiores. Eu tenho projetos ainda maiores. E agora Deus está falando a corações e está entregando novos projetos, novos sonhos. Deus está dizendo: o que tu experimentou até agora não é nem o comecinho, pois a gente vai junto e vai mais fundo em Deus. Aleluia, aleluia. Olhe para mim aqui. Se você quer ser um homem aliançado em Deus nessa noite, eu te convido a vir aqui à frente. Talvez você é um desses general de Deus que está adormecido. Sabe um gigante adormecido? Eu me lembro da frase que foi falado quando o Japão foi lá e atacou Pearl Harbor. Foram lá, atacaram, mataram milhares de pessoas. E um dos generais chineses declarou: espero que a gente não tenha despertado um gigante. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você passou por um momento de dificuldade, mas tem algo dentro de ti que Deus quer despertar, meu irmão. Eu quero te convidar a vir aqui à frente se você quer fazer uma aliança com Deus. Se você quer sair daqui aliançado com Deus, vem aqui à frente que nós vamos orar. Aleluia. Deus vai despertar alguns homens. Aleluia. Aleluia. Vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Não foi por acaso. Meu Deus do céu, Deus está falando comigo aqui. Não foi por acaso que você chegou até este lugar.
Não foi por acaso que Deus te tirou lá de onde você estava, de onde você morava e te trouxe a este lugar. Não foi acaso que você se sentiu cercado por Deus, não foi por acaso. Aleluia. Meu Deus do céu, Deus quer marcar pessoas aqui. Faça uma aliança com Deus. O José já pregou o que você tem para entregar, meu irmão. Se é só a sua vida, dê para Ele hoje. Deus quer te libertar de pecado. Deus quer te libertar de culpa. Deus quer te libertar de vício, e não como alguém que te acusa e põe o dedo na cara, mas como alguém que diz: eu te chamei para ser meu, para caminhar comigo, para viver comigo. Deus quer transformar a tua vida. O que Ele tem para ti é maior do que você está sonhando hoje. Mas algumas coisas vão ficar para trás. Algumas coisas vão ficar para trás. Você vai deixar hoje uma bagagem para trás. Deus está dizendo: tem bagagem que fica aqui. Vem aqui no altar, entrega essa bagagem. Porque você tem que estar livre, desprendido. Porque há uma jornada na tua frente. Há uma jornada de Deus na tua frente. Aleluia. Não sabe viver. Oh, aleluia, entrega para Deus, o Senhor está na tua mão, é teu, eu te entrego. Eu não quero mais esse peso, eu não quero mais essa culpa, eu não quero mais decidir por mim. Agora é teu, eu sou teu, a vida é tua, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos?